Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão aqui para vocês. E a gente vem trazendo aí um corte do programa Seleção Sport TV, o PC aí e a bancada falando muito sobre essa reformulação do Palmeiras para 2025, rapaziada. Falam muita coisa mesmo. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí, depois a gente vai conversando sobre ele. Cara, vou te pedir, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E eu queria começar com esse tema. Olha lá, já temos aquela ilustração linda. Essa semana, inclusive, o Palmeiras apareceu muitas e muitas vezes aqui nesse telaço, sempre por causa do mesmo tema, né? Palmeiras investindo ainda mais em elenco. O Palmeiras aguarda a assinatura do Paulinho. O Palmeiras tem interesse no Andreas Pereira. E aqui, mais na frente, porque a notícia é mais fresquinha, o Palmeiras também está interessado em Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tenho até aqui os valores, não que para o Palmeiras esses valores impressionem, né? É por causa do patrocínio novo agora também, né? Então muita coisa entra nessa conta. Mas a proposta inicial passa de 80 milhões de reais. E aí, Ramon? Olha, sarrafo alto, assim. Primeiro, eu acho que o Palmeiras vai ao mercado de uma forma como não foi em 2023. Trouxe o Maurício 8 milhões de euros, Jai 4,5 aproximadamente. Não me recordo quanto foi o Aníbal Moreno, mas vai ao mercado agora com muita força, na minha opinião, muito pelo Abel Ferreira, ter, acho que até exigido da Leila um investimento, uma reformulação. O Palmeiras sofreu muito com lesão nesse ano de 2024, mas o Abel foi eliminado. Mas ele elenco mais enxutinho. Não, eu gosto do elenco mais enxuto, né? Mas assim, pro nosso calendário, a gente bate sempre na mesma tecla, nosso calendário. O tanto de competição, viagem, logística, enfim. Tem mundial. Exatamente, precisa de um elenco mais inchado, ali 30, 32 jogadores, contando com alguns jogadores da base, na minha opinião. Eu acho que o Abel agora, vendo o que fez o Botafogo em 24, com duas equipes, titulares e reservas, numa altura, competindo ali, brigando de quase igual para igual, para quem começasse o jogo como titular, quem começaria como titular, ele está começando, por exemplo, nessa movimentação de mercado, a tentar montar dois times, pensando no Super Mundial, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Paulista e no Brasileiro. Eu acho que é uma ideia boa, o Palmeiras bem agressivo, né? Não sei se o Andréas e o Matheus vão se confirmar como contratações. Família Pereira, né? A família Pereira. Mas assim, olhando por um outro lado, em relação a Matheus Pereira, eu não sei se o Pedrinho Lourenço, o dono do Cruzeiro, vende por esses valores. Primeiro, na minha opinião, o Pedrinho está tentando montar um time para ser vencedor, para já conquistar algo em 2025, não brigar, conquistar. Isso, pelo menos, é o que eu entendo com as falas, com as entrevistas dele. Então, acho que como é que ele vai se desfazer, na minha opinião, o melhor jogador do Cruzeiro. Mas esse algo é o quê? Brasileiro, né? Algo é o brasileiro. Aí eu já não... Eu acho que, assim... É porque tem uma coisa que hoje funciona muito, né? Mas para elenco... Nesse exercício de convencimento é o Super Mundial, né? Exato. Mas para elenco, o Cruzeiro, para conquistar o brasileiro, eu acho que assim, o elenco ainda é um pouco abaixo. Digo peças de reposição. Pensando em Copas, jogos eliminatórios, jogos de ida e volta, enfim, o Cruzeiro, na minha opinião, montando o elenco. Se confirmar o Gabriel, já anunciou o Dudu, está especulado o Eduardo também, não sei se já assinou, mas estava apalavrado de acordo com o Alexandre Matos, vai montando um elenco ali para tentar ganhar alguma coisa, brigar por alguma coisa. Eu duvido muito que por esses valores aí, basicamente ele são 12 milhões, né? 80 milhões de euros, reais, né? Exatamente. O Pedrinho Lourenço venda o Matheus Pereira. Se chegar uma de 25, 30, aí não tem como. Eu acho que até 20. O jogador já não é novo, né? Já não tem uma possível revenda para fora, pode ser que aconteça. Mas por esses valores aí eu não acredito, pensando também pelo que eu falei. O Pedrinho está montando um elenco, na minha opinião, para conquistar algo em 25. E não para se desfazer de um jogador como o Matheus Pereira e reforçar o possível rival na briga por um título. O Losetti vai nessa também. Eu acho que a história do Super Mundial, essas chegadas com uma folha altíssima do Cruzeiro, né, que já falou em fechar em 20 milhões. Eu não sei como essa conta vai fechar, porque a gente está falando de Dudu já, pode a qualquer momento falar de Gabigol, Cássio. Quem está lá, eu imagino que também é onde chove e respinga, né? Quem está lá também, ó,
também estou aqui e fiz muito esse ano. Como é que vai ficar o meu aí? Não, mas eu tenho mais dificuldade entre os clubes envolvidos nessa negociação, que pode acontecer ou não, pode se concretizar ou não, mas aparentemente vai haver uma negociação, né, uma proposta, aí uma recusa, um aceite, enfim. Eu tenho mais dificuldade de entender o Cruzeiro, porque o Palmeiras ele já apesar da mudança de postura, de ser mais agressivo no mercado, ele já tem uma linha adotada nos últimos anos que a gente consegue entender, ou pelo menos supor, até os motivos da mudança de postura. Quando a gente vê que o Palmeiras foi eliminado nas Copas pelos dois campeões, mas na visão talvez do palmeirense não conseguiu competir de igual para igual com o Flamengo e com o Botafogo nas Copas. No campeonato perdeu 6 pontos para o Botafogo e não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados, dos outros 4 primeiros colocados, ou seja, é um time que nos confrontos diretos deixou a desejar. Quando olha para a sua base, que continua sendo a melhor do país e acho que vai ser por algum tempo ainda, mas não tem nenhum garoto do nível de Endrick e Estevão prestes a entrar no time, porque os últimos 2 grandes jogadores especiais do Palmeiras e mais decisivos nas temporadas foram 2 garotos que vieram da sua base. Claro que tem uma série de outros grandes jogadores, Veiga, Gustavo Gomes, mas os mais decisivos foram o Endrick e o Estevão. Então o Palmeiras a gente consegue entender. O Cruzeiro, para mim, ainda é uma contradição, porque ele contratou um treinador que tem um trabalho muito autoral, de montagem de time, uma coisa muito artesanal, que não teve um bom ano em 2023, em 24, mas que foi campeão da Libertadores em 23, que chegou a treinar a seleção brasileira num esquema bizarro, mas chegou. Mas é um projeto muito mais apoiado, para mim, por enquanto, nas características dos seus gestores, que são dinheiro pensando no dono e contratação pensando no homem do futebol, que é o Alexandre Matos. Um se apoia no dinheiro, que é o Pedrinho. O outro, na sua história de contratar, que é o Matos. Eu vejo pouca ideia de montagem de equipe. Quando eu vejo os nomes que o Cruzeiro já tem, aqueles que estão chegando ou que estão sendo negociados, especulados, eu tenho mais dificuldade de imaginar um projeto de futebol, de ideia de jogo, apesar de ter um treinador que é especialista nisso. Então o Cruzeiro eu ainda não consegui decifrar. Por isso que eu tenho dificuldade, em saber se eles têm interesse em liberar o Matheus. Eu não teria. Para mim é o melhor jogador do time e foi, no primeiro turno do campeonato, o melhor meio-campista do campeonato. Depois ele caiu junto com todo o time. Convocado, né, inclusive. Convocado merecidamente. E também tenho dificuldade de falar em valor, porque eu acho que o mercado brasileiro está se redescobrindo em relação a valores. Né, com a capacidade financeira de clubes como Botafogo, Palmeiras, as novas SAFs, o Bahia, clubes de organização, Flamengo, já há algum tempo. Pode se oferecer mais, pode se pedir mais. Eu tenho dificuldade de me encontrar nesse redesenho assim, do mercado financeiro do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras certamente vai ser um time forte, como vem sendo, independentemente desses jogadores chegarem ou não. Acho que tem questões em relação a todos eles, mas vai ser um time fortíssimo. E para mim, PC, a gente brincou com o sarrafo aqui durante toda essa semana. Quem está subindo esse sarrafo aí, neste caso especificamente do Palmeiras, é o Botafogo. Na verdade, o Mari, Ramon, Losetti, quem nos acompanha, tem uma questão muito interessante. A agressividade do Palmeiras no mercado, e não é uma agressividade irresponsável, o Palmeiras faz isso porque tem dinheiro em caixa, diferentemente de outros clubes que são agressivos, mas financeiramente não estão tão saudáveis assim. O Palmeiras não, o Palmeiras é um clube financeiramente saudável. Ela tem uma mensagem, penso eu, que é a seguinte: o Palmeiras está sentado numa prateleira da qual ele não vai sair. E nessa prateleira, a etiqueta que está escrita ali é assim: ambição. Conquistar títulos é uma coisa circunstancial. Disputar os títulos é algo que esse movimento que o Palmeiras faz no mercado, ele quer que seja permanente. Quando você fala assim, poxa, o Palmeiras não chegou nem sequer à semifinal da Copa do Brasil, nem sequer à semifinal da Libertadores. Mas ele foi eliminado pelos futuros campeões das duas competições. O Abel sempre fala isso. Ele foi eliminado pelo Flamengo e foi eliminado pelo Botafogo. O Palmeiras é um clube onde os abalos sísmicos não são percebidos externamente. Passasse outro clube pelo que passou o Palmeiras, ou seja, ser eliminado em casa pelo Flamengo, ser eliminado em casa pelo Botafogo, e externamente aquilo seria tratado como o Abel está ameaçado, a política interna já gerou uma crise, e a palavra crise, tão grata à maioria de nós da imprensa, seria logo
aplicado ao Palmeiras. O Palmeiras já chegou a um estágio em que situações como essa acontecem e você não grava lá a palavra crise. Ah, teve um muro pichado? Teve. Provavelmente são os de sempre. Ali, 6, 10 que vão lá pichar o muro, que o dono da loja de tinta até já conhece. Já chega e fala assim, o que é? Eu, não, faça um desconto, eu sei que você vai fazer isso ao longo do ano, então a gente faz aqui um pacote. E fazia tempo que eles não faziam isso, né? Não comprar exatamente. tinta. E aí, quando ele tem essa agressividade, o grande clube, o clube que está mais movimentando o mercado nesse final de 2024 é o Palmeiras. O Flamengo está caladinho, o Botafogo está caladinho, os outros estão caladinhos. E o Palmeiras está indo porque o Palmeiras quer marcar um território. Ele já está dizendo o seguinte, 2025, se em 2024 nós tínhamos um elenco competitivo, ambicioso, que entrava em campo para disputar títulos, em 2025 vai ser mais competitivo, mais ambicioso. Quando você fala de Matheus Pereira, alguém fala assim, pô, mas não tem o Rafael Veiga lá? Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Matheus Pereira e Andréas Pereira. Você vai acomodar os 5 no elenco? Eu te digo que dá para começar um jogo com 5 de titulares. Sim. Essas são as opções por posição do Palmeiras. Os 6 possíveis reforços, né? Isso o Palmeiras já tem. Essa última frase do Losetti aqui, ela é estimulante para o debate. Por quê? Porque se todos esses movimentos estão sendo feitos com o aval do Abel. Exato. Claro. O Abel chegou, tem esse nome, tem esse nome, tem esse nome. E o que o Losetti acabou de dizer, eu acho que é muito estimulante para o debate, pelo seguinte, dá para acomodar os 5. Para mim, eu acho. Até porque o Estevão vai sair no meio do ano, depois do Mundial. E o Facundo também joga ali, Dos né? dois, Onde né? está o Estevão e também é canhoto, tem características Não, até se bem pensar semelhantes. por características, o Felipe Anderson joga aberto pela esquerda, joga por dentro, também joga na direita, né? Um meia desse partindo vindo de fora para dentro. O Paulinho pode fazer as 4 funções ali. Os 2 lados, o atrás atacante e o falso 9. O Matheus Pereira também é um 10, mas jogou no Cruzeiro esse ano, inclusive, né? Com o Seabra. Que cai muito pelos falso lados 9. também. Exatamente. O Andrés é o segundo volante, mais meia. Pode ser o 10, pode ser o 8. O 8, exatamente. Então, assim, ele pode jogar dá ali para no Richard acomodar. Rios. Exato. Aí a questão é, cada hora a etapa do debate ela vai ter que... E eu imagino que o Palmeiras faça isso nas suas salas, porque tem gente muito competente. Aquele campinho que a gente postou ali, o Paulinho nunca teve o seu melhor momento de carreira jogando neste desenho. O Paulinho sempre jogou melhor na vida em dupla de ataque, na minha visão. Claro. Com o Hulk agora, Com o Hulk. O melhor momento da carreira do Paulinho é no Galo, jogando em dupla com o Hulk. Se você pegar e botar ele na esquerda, ele vai ser um bom jogador. Se você pegar e botar ele de 9 isolado, com pontas, ele também vai ser um bom jogador. Ele vai ser um bom jogador sempre. Mas ele vai entregar o que ele entregou no Galo dessa forma, ou ele vai precisar de uma dupla de ataque com um jogador parecido com o Hulk? E o Palmeiras tem? É isso que quer? Então, o debate vai evoluindo. Você vai superando etapas para descobrir se o time vai render ou não. Repito, o Palmeiras tem gente muito competente para fazer isso. Pois é, eu gostaria de ver esse match também com Abel. Porque eu vejo um futebol mais claro, entende? Eu vejo um futebol... A gente entende o que o Abel está querendo quando entra em campo, quando mexe, quais são as ideias. Então, eu queria ver esse match aí. Achei que Matheus Pereira fez uma temporada espetacular. E fora a história pessoal também de uma coragem ímpar. Então, eu torço sempre por essas vitórias. Esse perfil de contratações que o Palmeiras está desenhando, ele nos faz supor que ano que vem você vai ver um Palmeiras com um repertório maior dentro do campo. Até por causa do Super Mundial, né? Isso não é uma coincidência. Eu acho que assim, esses clubes, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, eles têm um objeto de desejo para os jogadores que, se você for ambicioso, quem é que não vai querer? Você tem a possibilidade de disputar, não é só o Mundial, é o primeiro Mundial de clubes, né? Então, o mundo do futebol, entre o final de maio e o final, meados de julho, vai parar para ver todos esses clubes. Se você é um profissional, mas vamos ficar no campo do jogador, que tem ambição, você quer jogar esse tipo de competição. A não ser que você seja alguém que tem uma relação com a sua profissão meio de desdém, meio de indiferença, aquilo significa apenas o seu sustento ao fim do mês. Isso existe em qualquer profissão. Agora, se você é verdadeiramente um profissional ambicioso, nesses grandes momentos você quer estar lá. Óbvio. Óbvio. Isso é um atrativo para vários jogadores, especialmente os de talento, que pesa
Isso é um ponto que não se pode desconsiderar. E o movimento que o Palmeiras faz no mercado é um movimento de um Palmeiras, eu acho que esse ano que termina, o Palmeiras foi em alguns momentos uma equipe de certa forma previsível. Eu estava conversando isso com o Losetti. Ela foi uma equipe muitas vezes dependente do que o Estevão fazia pelo lado direito. E a gente tem as opções do Palmeiras complementando, ilustrando isso aí que Então, você fala para você seguir. Vamos às opções ofensivas do Palmeiras, porque eu ia chegar exatamente nesse ponto. Eu acho que depois que uma equipe se destaca muito por um futebol novo, por um futebol vistoso, por um futebol surpreendente, o que acontece com o Palmeiras logo depois do primeiro ano do Abel? As outras me parecem aprender a jogar contra. Esse ano a gente não viu ninguém conseguindo enfrentar o Botafogo, por exemplo, indo para cima. Ninguém segura o próprio Palmeiras, tenta jogar contra. O Flamengo tenta jogar contra, é goleado. O Vasco tenta por seus 10 minutos ali, também perde. O Peñarol ensaia alguma coisa no Rio de Janeiro e acontece aquele vareio que a gente viu na Libertadores. Não vi ninguém jogando. Será que nas próximas temporadas veremos isso acontecer? Não vi. O Palmeiras tem como opções hoje, ofensivas, essas são as opções do elenco, tá? Porque tem as chegadas que a gente já citou aqui, mas ainda não se realizaram. É sempre bom lembrar, né, Mari, que oficial são o Facundo Torres, né? Bem lembrado. Estamos aqui há 2 semanas, Paulinho vai lá. Paulinho teve no Allianz Parque, mas foi para ver show. Paulinho pegou o avião para São Paulo, postou uma foto. Fulano, não sei o quê. Oficial, só o Facundo Torres. É isso aí mesmo. Rafael Veiga, que é meia, assim como Maurício, Rômulo, Felipe Anderson, Rony, atacante. E aí a gente chegou lá nos atacantes, né? Bruno Rodrigues, o Estevão, que a gente está falando aqui, o Flaco Lopes, o Facundo, que a gente na nossa ilustração lá do campinho bota do lado esquerdo, mas já lembramos aqui, também joga do lado direito, também é canhoto, tem características que lembram muito o próprio Estevão, né? E o Paulinho com aquele asterix, como diria o outro, porque foi, mas não foi ainda, né? Ainda não foi anunciado. Então vamos aguardar o anúncio oficial. Mas essas são as opções ofensivas do Palmeiras, que já impressionam, né? Impressionam. Em relação ao que você falou no início, eu não sei se o Palmeiras, de cara com o Abel, jogou um futebol vistoso. Acho que não. Acho que ele baseou o início da sua trajetória num futebol seguro e de uma transição exemplar. E acho que as pessoas ainda não aprenderam a jogar contra, porque eu acho que a essência do jogo nunca mudou. Ele foi acrescentando novos elementos, variações, com o tempo que ele teve lá. Ele foi campeão jogando com 3 zagueiros em 2023, com dupla de ataque, Breno Lopes e Endrick, tirando o Rony. Ele foi movimentando o elenco e a gestão dele... Não, eu acho bonitão. Não, acho lindo. É que quando a gente fala vistoso, claro. Sempre lembra aquele rolo compressor. Não, e beleza no futebol é subjetivo também. Claro. Não, na vida também, eu queria dizer Também, mas acho que no futebol mais ainda. Beleza, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o Palmeiras não mudou a essência do seu jogo. Ele criou variações. Isso aí. Coisas no próprio jogo, às vezes, no mesmo jogo. são permitidas por um trabalho longo. Se você trocar de técnico 3 vezes, isso não vai acontecer nunca. Você vai estar sempre no início. Vai conhecer os atletas, enfim. E isso também não pode ser uma resposta a isso, por exemplo? Eu acho que o Palmeiras, eu concordo com o PC, eu acho que o repertório ofensivo do Palmeiras foi pobre nos últimos meses. Acho que é um time que precisa de novas soluções. O grande reforço da temporada ainda não jogou bem. E eu faço questão de citar ainda, porque eu acho o Felipe Anderson um grande jogador e tenho convicção que ele vai ser um destaque do futebol brasileiro, com férias, com pré-temporada, com entendimento do lugar onde ele está. É um cara que não se machuca, que joga todas na Lazio, tinha uma sequência impressionante de partidas. Então, assim, eu tenho convicção de que tanto ele como o Maurício vão ajudar muito ainda. Ainda não engrenou. E acho que passa... Tem tantos fatores que explicam, né? A gente já falou, não ter mais o Estevão no meio do ano, é ter o Super Mundial. Tinha ou estava se tornando uma característica dos clubes brasileiros investir muito na janela de meio de ano. Porque é quando acaba a temporada europeia e alguns clubes brasileiros hoje têm bala para chegar lá e chegar no Andréas Pereira e fazer uma proposta para ele, mas no fim da temporada. Só que como no fim da temporada europeia não dá, porque tem o Mundial... Tem o Mundial no meio do caminho tem o Mundial. Sente a necessidade de fazer isso agora. Né? A cada 4 anos, talvez esse movimento seja antecipado para o primeiro semestre, para janeiro. Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai encontrar e vai ser desafiador para o Abel também, conseguir gerir um elenco com muito mais estrelas, caso todos esses jogadores cheguem, com muito mais opções. Desafiador em que sentido? Isso que o Losetti falou é interessante. Gestão de elenco. Ele pode continuar com 23 jogadores, tá? Como ele gosta de trabalhar. Só que são 23 jogadores com status diferentes. Uma coisa é você ter 23 jogadores e os status serem discrepantes. Então você tem aqui um
jogadores com esse status e jogadores com esse status. Eu Time administro. titular muito bem definido. Isso, eu tenho 23 jogadores. Agora, o que o movimento no mercado insinua é que, mesmo que continue a trabalhar com um elenco de 23, 25 jogadores, que é algo que o deixa mais confortável, o status entre esses jogadores vai diminuir. E aí entra uma outra questão. Estava vendo outro dia uma entrevista que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu não sei onde a concedeu o Carlo Ancelotti, ele dizendo assim, não, para mim é muito fácil dizer joga assim, joga assado. O difícil é administrar a cabeça deles. Porque é o seguinte, quando você tem um elenco onde a diferença de status é muito pequena, e eu escalo o Losetti, não escalo o Ramon, eu tenho que manter o Ramon com apetite. Motivado. Porque o Ramon, ele não tem nada contra o Losetti, mas ele acha que é ele que tem que jogar. E isso não é pessoal contra o Losetti. E essa habilidade, ela vai cada vez mais se fazer presente no dia a dia dos técnicos que trabalham no Brasil. Houve uma época, e essa época provavelmente coincidiu ainda com o período que o Ramon jogou, que o cara botava o Losetti e nem olhava na cara do Ramon. Sim. E o Ramon entendia que também, poxa, sabe, né? Então tudo bem. Essa época não existe mais. Essa época não existe mais porque o Ramon da época atual, ele já jogou em tal lugar, ele foi repatriado e o Losetti também jogou em tal lugar. E mesmo que ele não tenha jogado, vão ter umas 20 pessoas que vão chegar aqui no ouvido dele. Você é muito melhor que ele. Exato. Exatamente. E ele vai acreditar, cara. Acho que por isso que a gestão... O Ramon pode acreditar, não. Os outros aqui não podem, eu aqui não posso. Assim, é aquela coisa, sabe de tática, todo mundo estuda, todo mundo sabe falar de tática, todo mundo sabe ver, fazer leitura do jogo. Acho que hoje o mais difícil no futebol, se tratando dessa prateleira que o PC citou, é a gestão de grupo. Exatamente. Gerir só, Paulinho, você vai jogar hoje aqui, mas você jogou o jogo passado, esse jogo vai jogar o Facundo. Porque eu tenho o Estevão lá do lado direito, preciso utilizar ele porque eu tenho um lateral. E você gerir essa questão no grupo é difícil. E hoje, essa questão que a gente fala, na minha época eu falava, bala Juquinha, que o técnico dava bala Juquinha, vinha aqui e falava, tu vai jogar aqui semana que vem, te prepara. Aí tu vai treinar, já semana que vem? Isso caducou. Outra semana. Isso não existe mais. O jogador agora é direto e reto. Eu quero você assim, assim, assado. Tu não vai jogar por isso, isso e isso. Ou tu vai jogar por isso, isso e isso. Tem que ser explicado. Então, se você não souber gerir, o barco afunda. E o Palmeiras foi um trabalho de repetição ao longo desses anos todos. Não é até pelo que o PC citou, jogadores titulares muito bem definidos, jogadores que entravam durante o jogo ou que jogavam de vez em quando também, tirando uma ou outra posição, era um trabalho de repetição de time muito grande. O Palmeirense decorou o time. Se o Palmeiras montar este elenco, isso vai ter que mudar. Vamos ver rapidinho aqui os gols. A gente vai mostrar gols pela Europa, mas eu vou antecipar esses aqui de... Aí, ó. Chelsea, Fulham, time do Andrés Pereira, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Essa partida terminou 2-1. O Palmeiras abre o placar, 1-0 para o Chelsea. Aí o Harry Wilson vai empatar, o Chelsea jogava em casa, né? E o Rodrigo Muniz vira 2-1 Fulham. Então, é bem verdade que essa virada aí, ela acontece quando o Andrés Pereira já tinha saído de campo. Ele não participa exatamente. Fulham que é treinado por um português, né? O Marco Silva. Exatamente. São 4 portugueses na Premier League. E o Marco Silva falou sobre o Andrés Pereira depois do jogo. A gente ficou até na expectativa, ontem fiquei controlando, será que vai jogar, não vai jogar e tal, falou para a ESPN. Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer. Portanto, então, nem a conversa, diz o Marco Silva. Adoro essa objetividade lusitana. Não tem nenhuma... Lá, mais um trechinho. Todo o resto está parte de mim, está longe do Andréas também. Tem as pessoas responsáveis por ele e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Temos focado só treino a treino e jogo a jogo. É importante, óbvio, que ter o Andréas conosco e disponível depois do 5º amarelo é muito importante para nós. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas. Só para não ficar dúvida, né? 5º amarelo é porque na Premier League são 5 cartões amarelos que suspendem e ele estava voltando de suspensão nesse jogo contra o Chelsea. Ali ele foi mais específico sobre a volta dele ao time.
Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aí do Verdão Notícias, trazendo tudo sobre o Palmeiras. A gente vem trazendo um corte aí do Seleção Sport TV, falando muito sobre essa janela de transferência do nosso Verdão, que é o time no Brasil que mais se movimenta, depois é o Cruzeiro, mas o Palmeiras hoje é o time que mais se movimenta, que está disposto a trazer mais jogadores, né? Já temos fechado com o Facundo, o Paulinho tá nesse imbróglio aí, a gente não sabe por que mais, não tem mais explicação por que não anunciou ainda, mas os dois já estão lá, o menino e o Patrick, e só falta anunciar o Paulinho aqui. Tá? Então o PC traz uma análise aí muito precisa sobre gerir o elenco. Então, se o Palmeiras trouxer realmente todo mundo, né? Todo mundo que está sendo cogitado, né? O Matheus está numa situação difícil de vir, mais fácil vir o Andréas. Andréas Pereira é mais fácil dele vir, tá? Mas o Abel vai ter que gerir, vai ter que saber gerir. Então, são coisas que nos traz pensamentos e a gente não sabe se o Abel vai ter essa sabedoria. A gente espera que sim. Mas os jogadores que foram ficando na reserva, eles realmente foram caindo muito de produção, não conseguiu deixar o pessoal querendo mesmo jogar. Enfim, fato é que a gente precisa primeiro ter essas confirmações e depois, agora janeiro, saber como que o Abel vai tratar com esse elenco um pouco mais estrelado, né? Então, a gente fica nessa expectativa. Rapaziada, eu vou te pedir, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Bom, tendo qualquer notícia aí de última hora, a gente traz diretamente aqui para vocês no Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.